É na transição de uma cena para outra, numa página de quadrinhos, que a gente utiliza o poder de conclusão e o poder de síntese do leitor. A gente pode determinar por narrativa, eu até peguei uma definição aqui de dicionário para a gente analisar, ação, processo ou efeito de narração. E aí embaixo, exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos, mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens. Então é meio que a gente estava falando sobre quadrinhos, né? A gente aliar palavra e imagem para contar alguma coisa, para passar uma mensagem. Tá? Então assim, é um conjunto, vamos dizer que é um conjunto de recursos técnicos, estéticos, poéticos, semióticos, sei lá, que são empregados para conduzir um leitor por uma ou mais imagens. Tá? Então uma coisa bem bonita, bem filosófica, teórica, assim, é isso que a gente vai fazer com quadrinhos. Bom, se é quadrinho, e aí a gente pode até falar que podem existir ressalvas nesse comentário, e a gente também não vai entrar tanto em detalhes quanto a isso, a gente pode dizer que assim, para existir uma história em quadrinhos, é necessário que exista quadros, no plural, tá? Eu acredito que, por exemplo, um quadrinho, a gente basicamente acredita que o quadro da esquerda acontece antes do que o quadro do meio e os dois acontecem antes do que o quadro da direita. E por que a gente acredita nisso? Bom, porque nós somos ocidentais e nós lemos da esquerda para a direita. Tá? Então, essa pressuposição que a gente vai ler os quadros em uma ordem específica tem a ver com a nossa experiência de leitura do texto. Tá? Então, não só a gente lê texto da esquerda para a direita, de cima para baixo, como a gente lê o quadrinho, as páginas, as imagens, usando esse mesmo eixo. Tá? Bom, narrativas que são resolvidas em uma imagem só, no caso de uma ilustração, de uma splash page, de uma capa ou de uma pintura, por exemplo, a narrativa também acontece e ela também vai passear por essa moldura, por esse mundo, mas ela se conclui. Ela é suficiente como uma imagem só. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma página do Will Eisner, algumas dessas páginas, até que eu acabo fazendo terapia também, por exemplo, que não tem quadro definindo os momentos, mas você consegue entender que cada parte da página é o desencadeamento de uma ação, de uma cena para outra. Então, não é porque não tem borda no quadrinho que essa página não tem quadros. Tá? Então, a gente pode estar simplificando aqui a ideia falando dos quadros, mas vamos falar de momentos, tá? de cenas. Elas podem ou não ter uma moldura em volta delas. Bom, e aí o que acontece? É o caminho natural da esquerda para a direita que nossos olhos vão percorrer. A gente já é treinado e calibrado para absorver a leitura das coisas dessa forma. Tá? E o que vai acontecer? A sequência dos elementos em cada quadro, né, a gente vai falar assim, os elementos que estão dentro de um quadro, tá? Todas as partes que constituem uma imagem dentro de um quadrinho, e também os quadrinhos que constituem uma página, eles acabam gerando na gente uma experiência que envolve tempo e linearidade. Então, de novo, a gente tem uma noção, apesar de que no quadrinho não existe tempo, né, também não existe som, mas isso nunca impediu a galera de fazer onomatopeia. Então a ideia é a gente fazer a narrativa levar o leitor pela página e pelos quadros, e isso acaba estabelecendo invariavelmente uma noção de tempo. Então a gente sabe que do quadro da esquerda para a direita vai passar um tempinho, ele pode ser gigantesco ou minúsculo. Então aqui nesse próximo slide eu estou marcando o meio entre um quadro e o outro, porque esse é o lugar que a mágica acontece. É na transição de uma cena para outra, numa página de quadrinhos, que a gente utiliza o poder de conclusão e o poder de síntese do leitor. Então a gente não precisa ser muito assim literal nessa passagem de um quadro para o outro, e nem muito didático, porque já é também do costume de quem está conseguindo ler quadrinhos, né, quem tem o costume de ler quadrinhos há mais tempo, de entender que existe um micro ou macro ou gigantesco salto temporal entre um quadro e outro. Tá?
O poder de conclusão e síntese do leitor está na forma de ele entender que uma cena vindo depois da outra cria uma narrativa. De certa forma, o roteirista, o letrista, o desenhista, todo mundo que está envolvido em fazer quadrinhos é responsável por criar as imagens, mas é o leitor que estabelece a ligação entre uma e outra. Isso, é maravilhoso, não é? Quando a gente entende que o leitor é parte integral da leitura de uma história em quadrinhos, assim, sem o leitor o quadrinho não funciona, é maravilhoso, né? Bom, essas coisas de quadrinho, de teoria de quadrinho e tal, me deixam apaixonado, cara. Vamos continuando, então. Outra coisa, vou usar esse quadro aqui como exemplo, é um quadro da Pieces Partes do Todo, tá? A gente vai entender, então, que quando a gente faz esse tipo de experiência de contar uma história em quadrinhos, a gente tem duas coisas atuando simultaneamente, forma e mensagem, tá? A forma é a parte visual, que você pode ver e descrever. E a mensagem é a parte que você assimila a ideia, o que aquela forma tem a dizer, ou melhor ainda, o que você, como observador leitor, tem a interpretar a partir dela, tá? Então, forma e mensagem trabalhando juntos. E aí, cada elemento visual que a gente vai colocar nessa página, ou nesse quadro, ele adquire significado. Não é só o que você mostra de literal na imagem que importa, né? O que a gente está vendo nessa imagem aqui é um bar, um cara debruçado em cima de um balcão, um cara pegando umas garrafas, tem uma árvore no fundo, isso é literal. Mas também a gente pode ir mais profundamente nas metáforas visuais que a gente pode empregar, tá? Então, recursos estéticos, como por exemplo, os olhos desse cara no balcão não serem visíveis através da lente, é uma escolha, e ela está lá de forma proposital, tá? Então essa forma tem uma mensagem associada. E a gente pode mexer com o sentimento do leitor, induzindo a interpretação dessas coisas não literais, fazendo alterações intencionais na arte, na composição e também na narrativa. A gente pode determinar o tempo que uma cena leva ou não para acontecer, assim como a gente pode determinar a intensidade de um som só alterando a parte visual dele. E isso os quadrinhos trazem pra gente de uma forma incrível, assim. Também podemos fazer um vídeo depois para falar isso, tá? Bom, mas vamos lá, vamos continuar no nosso assunto para não devagar demais. Sem aprofundar demais nessas questões de arte, estilo e etc., a gente vai falar só sobre a forma de ler o quadrinho, tá? Narrativa como forma de ler o quadrinho. E com isso, como autor, como autores, a gente vai pensar na forma de planejar e conduzir a leitura, tá? Porque é nossa responsabilidade como autor planejar e conduzir a leitura dos leitores. Bom, vou voltar aqui. Bom, isso aí. Para a gente falar então de narrativa, a gente tem que considerar a diagramação da página, que é a disposição dos quadros na página e também a composição dos quadros, que é o desenho que vai estar dentro dele junto dos elementos que você pode pôr ou não, balão, onomatopeia, etc. Tá? A gente tem que planejar e executar bem a forma, né, a parte visual da nossa página, da nossa ilustração, para que a mensagem seja recebida como uma experiência interessante. Tá? Você organiza com o objetivo de contar alguma coisa, certo? E para você ter sucesso no seu contar alguma coisa, passar essa mensagem, bom, você tem que planejar a sua imagem, né? Você tem que saber construir essa imagem. Muito bem. Aqui no slide a gente está vendo, então, uma ideia de narrativa, tem 3 setas aparecendo. O que vai acontecer? Se a gente lê num eixo da esquerda para a direita e de cima para baixo, e a gente simplificar isso, aí a galera que tem medo de física já fica arrepiado, né? Se a gente pega esses 2 vetores e vai fazer a média entre eles, a gente está lendo na diagonal, que é esse eixo do meio. Tá? Agora, percebe o que tem nessa diagonal? A gente passa pelo vazio lá em cima, a gente passa pelo rosto do personagem e a gente termina em 2 garrafas de bebida. Tá? Então, assim, o caminho que seus olhos vão percorrer nessa imagem é meio aberto. Você pode ler essa imagem do jeito que você quiser. Mas se você pensar no vetor simplificado, nessa diagonal simplificada, você passa pelas partes mais importantes da narrativa, tá? Desse quadro. Originalmente, essa cena não tem balão, nem texto, nem nada. Se eu não me engano, não tem nada. Então, você veria exatamente o que você está vendo.
Vamos pensar então um pouquinho sobre o quadro, usando esse mesmo que eu estou mostrando aqui no slide. Todo quadro é uma moldura, tá? Ele delimita uma moldura para o mundo. Então você, como autor, está determinando como e de onde mostrar as coisas para o leitor. E, de novo, tudo isso importa. O que está em primeiro plano e segundo plano, a ordem que as coisas estão dispostas da esquerda para a direita e de cima para baixo, tudo isso importa e traz uma reação para o leitor. Tá? Bom, a gente pode dividir esse quadro, né, qualquer quadro, da forma que a gente quiser. A gente pode dividir em 4, em 8, em 200, tanto faz. Eu estou usando aqui um grid de 9, então eu estou usando a regra de terços, colocando 3 faixas na vertical, 3 faixas na horizontal. E aí o que vai acontecer? Por que eu estou subdividindo dessa forma? Porque a gente pode pensar que cada setor desse quadro ele vai ter um nível de importância específico para o quadro. Tá? Esse aqui é o jeito mais fácil de você aplicar de proporção, e não importa o formato desse quadro, você sempre consegue subdividir ele em 9 partes iguais. Tá? Então, por acaso, esse é um quadro retangular que lembra uma tela de cinema. Bom, mesmo que o leitor ele não obedeça, com muitas aspas, aí, o eixo de narrativa que você está especificando, meio que ele vai acabar lendo todos os elementos que tem no quadro. É comum pra gente, como observador, bater o olho e entender a imagem, né? Mas a gente acaba meio que... a gente não leva em consideração o tamanho do processo intelectual, né, poderoso que é a gente entender todas as imagens, né? Tudo que está desenhado aí, e tudo que está sugerido, e tudo que está evidenciado. Mas por que eu vou dividir isso em 3 quartos? Tá? Isso aqui é uma coisa que eu aprendi com o Otávio Cariello, que é um gênio dos quadrinhos, um grande artista, um cara incrível. Então eu sempre uso isso nas minhas aulas de quadrinização, porque é um jeito muito interessante de pensar na narrativa também. Bom, o que acontece? A gente vai ter... deixa eu encontrar aqui, peraí que me perdi. Sim, vamos lá. O que vai acontecer aqui nessa narrativa é que nós temos esses quadros em laranja, que eu acabei de colocar aí para vocês verem. Esses quadros em laranja, eles são considerados os cantos mais ricos da narrativa. Tá? Por quê? Porque geralmente os nossos olhos vão para o topo da página na esquerda e terminam na base da página à direita. Então os seus olhos meio que obrigatoriamente vão olhar para esses 2 cantos. Esses outros 2 quadrados, que eu coloquei em roxo, eles são considerados cantos mais pobres da narrativa para um quadro. Por quê? Porque se a gente for voltar lá, pensar no nosso vetor diagonal, os seus olhos passam menos nesses 2 cantos do que nesses 2 cantos. Certo? E aí, o que acontece? Lá no meio, você tem o ponto focal, que é o meio exato, que é por onde seus olhos obrigatoriamente vão passar, e que geralmente, mas não é uma regra e nem é uma coisa que você tem que usar o tempo todo, é onde o olhar do observador vai concentrar. Então percebe que bem no meio dessa composição tem o rosto do personagem principal da história. Bom. Sim, a ideia tem uma coisa importante pra gente falar também. A gente organiza esses elementos num quadro e os quadros numa página com um objetivo, né? A gente vai contar essa história pro leitor e a gente quer que o leitor leia numa ordem específica. Então é nossa responsabilidade, como eu falei, organizar esses elementos para que o leitor não se confunda demais e que, se for para ele se confundir, seja o seu objetivo como artista, como criador daquela história. E às vezes o leitor não pega tudo que você colocou, porque tem um monte de coisa que pode ser questões subliminares, algumas metáforas visuais, alguns truquezinhos estéticos, né? E é normal, ninguém precisa entender tudo todas as vezes, da primeira vez principalmente, né? Principalmente se essas coisas dependem de uma interpretação mais profunda ou mais complicada, né? E aí é interessante para a gente pensar em múltiplas leituras, que é o que vai me levar para o próximo assunto da nossa conversa. Toda vez que a gente lê uma